Capítulo 5. Das emendas. Artigo 118. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra, sendo a principal qualquer uma dentre as referidas nas alíneas A e do inciso 1 do artigo 138. Parágrafo 1º. As emendas são supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas ou aditivas. Parágrafo 2º. Emenda supressiva é a que manda erradicar qualquer parte de outra proposição. Parágrafo 3º. Emenda aglutinativa é a que resulta da fusão de outras emendas, ou destas com o texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos. Parágrafo 4º. Emenda substitutiva é apresentada como sucedânea à parte de outra proposição, denominando-se substitutivo quando a alterar, substancial ou formalmente, em seu conjunto, considera-se formal a alteração que visa exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa. Parágrafo 5º. Emenda modificativa é a que altera a proposição sem a modificar substancialmente. Parágrafo 6º. Emenda aditiva é a que se acrescenta a outra proposição. Parágrafo 7º. Denomina-se subemenda a emenda apresentada em comissão a outra emenda e que pode ser, por sua vez, supressiva, substitutiva ou aditiva, desde que não incida, a supressiva, sobre emenda com a mesma finalidade. Parágrafo 8º. Denomina-se emenda de redação a modificativa que visa sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto. Artigo 119. As emendas poderão ser apresentadas em comissão no caso de projeto sujeito à apreciação conclusiva, caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 22, de 2004. Inciso 1. A partir da designação do relator, por qualquer deputado, individualmente, e se for o caso com o apoiamento necessário, e pela Comissão de Legislação Participativa, nos termos da alínea do inciso 12 do artigo 32 deste regimento, inciso com redação dada pela Resolução nº 22, de 2004. Inciso 2. A substitutivo oferecido pelo relator, por qualquer dos membros da comissão. Inciso com redação dada pela Resolução nº 10, de 1991. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas no prazo de 5 sessões, contado da publicação do respectivo anúncio na ordem do dia das comissões. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 12, de 2019, publicada no suplemento ao DCD de 1º de novembro de 2019, em vigor no início da próxima sessão legislativa ordinária. Parágrafo 2º. A emenda somente será tida como da comissão, para efeitos posteriores, se versar sobre matéria de seu campo temático ou área de atividade e for por ela aprovada. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 10, de 1991. Parágrafo 3º. A apresentação de substitutivo por comissão constitui atribuição da que for competente para opinar sobre o mérito da proposição, exceto quando se destinar a aperfeiçoar a técnica legislativa, caso em que a iniciativa será da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 10, de 1991. Parágrafo 4º. Considerar-se-ão como não escritos emendas ou substitutivos que infringirem o disposto nos parágrafos anteriores, desde que provida a reclamação apresentada antes da aprovação definitiva da matéria pelas comissões ou pelo plenário. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 10, de 1991. Artigo 120. As emendas de plenário serão apresentadas. Inciso 1. Durante a discussão em apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno, por qualquer deputado ou comissão. Inciso 2. Durante a discussão em segundo turno. Alínea por comissão, se aprovada pela maioria absoluta de seus membros. Alínea B, desde que subscritas por 1/10 dos membros da Casa, ou líderes que representem este número. Inciso 3. A redação final, até o início da sua votação, observado o quórum previsto nas alíneas E e B do inciso anterior. Parágrafo 1º. Na apreciação preliminar só poderão ser apresentadas emendas que tiverem por fim escoimar a proposição dos vícios arguidos pelas comissões referidas nos incisos 1 a 3 do artigo 54. Parágrafo 2º.
Somente será admitida emenda à redação final para evitar lapso formal, incorreção de linguagem ou defeito de técnica legislativa, sujeita às mesmas formalidades regimentais da emenda de mérito. Parágrafo 3º. Quando a redação final for de emendas da Câmara à proposta de emenda à Constituição ou a projeto oriundos do Senado, só se admitirão emendas de redação a dispositivo emendado e as que decorram de emendas aprovadas. Parágrafo 4º. As proposições urgentes, ou que se tornarem urgentes em virtude de requerimento, só receberão emendas de comissão ou subscritas por 1/5 dos membros da Câmara ou líderes que representem este número, desde que apresentadas em plenário até o início da votação da matéria. Parágrafo 5º. Não poderá ser emendada a parte do projeto de lei aprovado conclusivamente pelas comissões que não tenha sido objeto do recurso provido pelo plenário. Artigo 121. As emendas de plenário serão publicadas e distribuídas, uma a uma, às comissões, de acordo com a matéria de sua competência. Parágrafo único. O exame do mérito, da adequação financeira ou orçamentária e dos aspectos jurídicos e legislativos das emendas poderá ser feito, por delegação dos respectivos colegiados técnicos, mediante parecer apresentado diretamente em plenário, sempre que possível pelos mesmos relatores da proposição principal junto às comissões que opinaram sobre a matéria. Parágrafo único com redação dada pela Resolução nº 10, de 1991. Artigo 122. As emendas aglutinativas podem ser apresentadas em plenário, para apreciação em turno único, por ocasião da votação da parte da proposição ou do dispositivo a que elas se refiram, por líderes que representem a maioria absoluta dos membros da Casa. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 1º, revogado pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 2º. Recebida a emenda aglutinativa, a mesa poderá adiar a votação da matéria por uma sessão para fazer publicar e distribuir em avulsos o texto resultante da fusão. Artigo 123. As emendas do Senado a projetos originários da Câmara serão distribuídas, juntamente com estes, às comissões competentes para opinar sobre as matérias de que tratam. Artigo 124. Não serão admitidas emendas que impliquem aumento da despesa prevista. Inciso 1. Nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º, da Constituição Federal. Inciso 2. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Artigo 125. O presidente da Câmara ou de comissão tem a faculdade de recusar emenda formulada de modo inconveniente, ou que verse sobre assunto estranho ao projeto em discussão ou contrarie prescrição regimental. No caso de reclamação ou recurso, será consultado o respectivo plenário, sem discussão nem encaminhamento de votação, a qual se fará pelo processo simbólico. Capítulo 6. Dos pareceres. Artigo 126. Parecer é a proposição com que uma comissão se pronuncia sobre qualquer matéria sujeita a seu estudo. Parágrafo único. A comissão que tiver de apresentar parecer sobre proposições e demais assuntos submetidos à sua apreciação cingir-se-á à matéria de sua exclusiva competência, quer se trate de proposição principal, de acessória, ou de matéria ainda não objetivada em proposição. Artigo 127. Cada proposição terá parecer independente, salvo as apensadas na forma dos artigos 139, inciso 1, e 142, que terão um só parecer. Artigo 128. Nenhuma proposição será submetida à discussão e votação sem parecer escrito da comissão competente, exceto nos casos previstos neste regimento. Parágrafo único. Excepcionalmente, quando admitir este regimento, o parecer poderá ser verbal. Artigo 129. O parecer por escrito constará de 3 partes. Inciso 1. Relatório, em que se fará exposição circunstanciada da matéria em exame. Inciso 2. Voto do relator, em termos objetivos, com a sua opinião sobre a conveniência da aprovação ou rejeição, total ou parcial, da matéria, ou sobre a necessidade de dar-lhe substitutivo ou oferecer-lhe emenda. Inciso 3. Parecer da comissão,
com as conclusões desta e a indicação dos deputados votantes e respectivos votos. Parágrafo 1º. O parecer à emenda pode constar apenas das partes indicadas nos incisos 2 e 3, dispensado o relatório. Parágrafo 2º. Sempre que houver parecer sobre qualquer matéria que não seja projeto do Poder Executivo, do Judiciário ou do Ministério Público, nem proposição da Câmara ou do Senado, e desde que das suas conclusões deva resultar resolução, decreto legislativo ou lei, deverá ele conter a proposição necessária devidamente formulada pela comissão que primeiro deva proferir parecer de mérito, ou por comissão parlamentar de inquérito, quando for o caso. Artigo 130. Os pareceres aprovados, depois de opinar a última comissão a que tenha sido distribuído o processo, serão remetidos juntamente com a proposição à mesa. Parágrafo único. O presidente da Câmara devolverá à comissão o parecer que contraria as disposições regimentais, para ser reformulado na sua conformidade, ou em razão do que prevê o parágrafo único do artigo 55.